Bom dia, queridos irmãos, neste domingo, dia 3 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, neste domingo da misericórdia. Antes de iniciar a meditação deste maravilhoso domingo da misericórdia, desejamos agradecer a Deus pelas graças que aconteceram na Páscoa deste ano, no domingo passado, e que são expressão da sua misericórdia infinita. Na Catedral de São Paulo, o nosso cardeal Dom Odilo, durante a vigília pascal, administrou o batismo a 12 irmãos e irmãs das nossas casas de acolhida, que se prepararam durante 6 e até mais meses. Era visível a comoção e a alegria desses nossos irmãos, que depois de uma vida de vícios e de perdição, encontraram a luz da fé. Em São Miguel Arcanjo e no sítio Rainha da Paz, tivemos a alegria de ter conosco o bispo Dom Eduardo, da região C, aqui de São Paulo. Sendo que o cardeal celebrava na catedral, ele quis fazer o inteiro tríduo pascal nas nossas casas, confessando, celebrando, cantando e louvando. Dormia em São Miguel Arcanjo, no escritório que o Márcio arrumou para isso, e de manhã cedo subia com todo mundo para a igreja para escutar o áudio do diário espiritual. Imagine quanta humildade, quanto amor, quanta paciência. Passou tanto tempo confessando os irmãos. Disse que era a Páscoa mais bonita que ele tinha vivido na sua vida. De verdade, Deus quis nos presentear de uma forma extraordinária. Celebrou a vigília pascal em 4 horas, batizou, crismou, deu a primeira comunhão. Foi uma festa pascal de verdade. Foi uma grande festa em todos os nossos centros. Na Casa Guadalupe, celebramos a vigília das 22h30 até as 3 da manhã. Haviam muitos jovens e casais dos grupos de evangelização, além dos nossos irmãos que estavam acolhidos na casa. Assim, na Balsa, onde vivem mais de 100 irmãos, em grande pobreza e alegria, celebramos a missa de Páscoa, administrando o batismo a 2 irmãos. Na Vila Araceli se uniram a nós também os irmãos que já se restauraram na casa, também irmãos dos grupos de evangelização. Tivemos a alegria de celebrar 2 batismos aqui também. Talvez nem todos sabem que retomamos a responsabilidade pastoral da nossa favelinha Nelson Cruz, onde moramos eu e Cacilda, com mais 30 missionários. Perto de nós está também a escola de missão, que recolhe 20 jovens que estão fazendo a experiência. Estas fotos mostram a nova igreja, em cima da qual tem o pequeno nosso seminário filosófico. Tivemos a alegria de celebrar aqui o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, o Lava-Pés, assim a representação da Paixão e Morte de Jesus, e depois nos unimos na vigília de Páscoa na Guadalupe e no dia de Páscoa a Grande Missa. Igualmente, a festa foi grande também lá no Haiti e podemos agora escutar diretamente o áudio que eles mandaram, nos dando as notícias dessa Páscoa. Paz e alegria, eu sou a Renata, missionária da Missão Belém, estou na missão aqui do Haiti e nós gostaríamos de partilhar com todos vocês uma alegria muito grande que nós vivemos no domingo de Páscoa. E com as nossas crianças do centro, nós vivemos um tempo de muita graça com a celebração dos sacramentos.
No total foram 99, sendo eles 56 batismos, 34 primeiras comunhões e 9 crismas. Nós começamos a realizar os sacramentos dos jovens que participam aqui conosco. Os sacramentos acontecerão na Vigília Pascal e as crianças menores, nós realizamos os sacramentos no domingo de Páscoa. Foi uma grande alegria e todos participaram com muita entrega e viveram profundamente esse momento. E o que nós queríamos partilhar é que, de fato, nós sentimos que nós vivemos a alegria do Cristo ressuscitado, pois também, em meio a essas crianças que fizeram os sacramentos, nós tivemos um dos nossos jovens, uma criança que se chama Sonson Nicolás. Ele tem 16 anos, ele não tem mais pai, não tem mais mãe, foi criado por uma tia. E um pouco antes dos sacramentos, né, nesse mês de fevereiro, essa tia mandou ele embora de casa e agora ele está vivendo com uma prima, também com a nossa ajuda, né? E o Sonson, ele ouviu falar que foi batizado numa igreja protestante, mas não tinha certeza e tinha muita resistência quando nós falávamos com ele sobre o batismo. E às vezes que nós tentamos conversar com ele sobre isso, ele sempre dizia que não queria ser batizado. Também chegou até nós com um comportamento bem difícil. Ele tem 16 anos e ainda está na 2ª série. Vários momentos tivemos muitas dificuldades em relação à agressividade dele, ao comportamento difícil em relação aos outros alunos do centro, também em relação aos professores. Em muitos momentos, os professores sugeriram que nós mandássemos ele embora da escola por causa do mau comportamento. E nós, né, a irmã Vanessa, eu e os outros missionários, sempre pensamos em insistir com ele, né, porque acreditávamos que era possível uma mudança. E graças a Deus, essa mudança está acontecendo, porque o Sonson mesmo que veio até nós, dizendo que gostaria de ser batizado, e ele também pôde fazer a primeira comunhão e nós vemos nele, né, uma abertura muito grande em relação às atividades da catequese, em relação ao Ajarai, que também ele participa, também em relação à escola. Ele tem sido um dos melhores alunos nesse tempo, tem sido um aluno que se esforça muito, apesar das dificuldades que tem por ter entrado muito tarde na escola. Tem se tornado uma criança exemplo para os outros, também tem sido uma criança que os próprios professores viram e acreditam que na mudança dele, né? Porque é uma pessoa que se esforça e para nós ele foi um exemplo, um testemunho vivo de Jesus ressuscitado nessa Páscoa. Paz e alegria a todos. Esse foi o nosso testemunho aqui da nossa missão do Haiti. Paz e alegria. Queremos enviar algumas notícias também de Belém do Pará e da Itália. Paz e alegria a todos, nós somos a Fraternidade São Paulo da Itália e a gente quer partilhar um pouco como nós passamos a Semana Santa por aqui. Esse ano foi um ano diferente porque foi também a inauguração da nova casa de acolhida que se chama Horto das Oliveiras. No início da semana aconteceu a transferência dos irmãos para essa nova casa e foi ali que aconteceu o retiro da Semana Santa. Da quinta para sexta-feira, os irmãos se renderam disponíveis para poder fazer os turnos de adoração e nós adoramos Jesus por toda a noite com eles. A gente também teve a graça nesse retiro de ter um padre disponível em todas as celebrações e também para as confissões. Essa é uma grande graça. No sábado à noite, logo depois da Vigília Pascal, junto com o grupo Yeshua de Lamécia, nós fomos anunciar a ressurreição no Banche, um lugar onde se encontram vários jovens de Lamécia para poder beber, para poder dançar. Nós ali fizemos um momento de louvor, um momento de teatro e muitos jovens se aproximaram de nós para poder saber quem éramos nós.
E ali a gente pôde falar de Jesus e também fazer vários convites para o Yeshua. Foi um momento muito forte. No domingo de Páscoa, a gente fez uma festa com os irmãos da Casa de Acolhida e ali se sentia muito forte o clima de ressurreição, o clima de família e de alegria. Essa é um pouquinho daquilo que a gente viveu por aqui na Semana Santa. A gente agradece muito a Deus por tudo aquilo que a gente pôde viver e desejamos a todos uma Santa Páscoa, paz e alegria. Olá, paz e alegria a todos. Eu sou o diácono Divan aqui da Missão Belém, aqui do Belém do Pará. Então, atualmente nós temos 12 casas de acolhida, 150 pessoas a gente estamos acolhendo agora neste momento. E aí nessa Páscoa, no sítio, a gente realizou o Tríduo Pascal aqui, que foi bem participativo, com os jovens das fraternidades, também com nossos irmãos acolhidos, Foi muito bonito também, Fizemos a celebração do Lava Pés, Então foi bem bonito assim, com os nossos idosos juntos também, Tudo. E aí também a gente fez uma encenação da Paixão, E também a gente fez uma grande festa aí no sábado de Aleluia, que foi, com os jovens que cantaram, fizeram toda a celebração cantada, então foi bem bonito mesmo, Foi uma graça assim especial, Foi uma grande festa também nas nossas casas de doentes, de vozinhos, que celebraram a Páscoa na oração e na alegria. Seria impossível, irmãos, contar todas as belíssimas celebrações. Da ajuda dos 10 sacerdotes que vieram celebrar nas nossas casas, desejaram viver uma Páscoa de misericórdia, como eles mesmos disseram. Realmente percebemos o amor que a Diocese e a Igreja local têm para com a Missão Belém e, sobretudo, para com os sofredores pobres que acolhemos. Ainda nesse clima pascal de tanta alegria, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Se eu não puser o dedo em suas chagas, não acreditarei. O Evangelho de hoje é riquíssimo, se o meditarmos com profundidade. Primeiro, o grande dom da paz do ressuscitado. Segundo, o envio. Terceiro, o sacramento da confissão. Quarto, a experiência de Tomé, cuja fé nasce das chagas de Jesus, da experiência viva de colocar a mão nas chagas de Jesus. A experiência de Tomé continua para nós hoje. A nossa verdadeira fé só nasce do contato direto com os pobres, que são as chagas ainda abertas no corpo de Jesus hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou,
também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, meditamos hoje, neste Domingo da Misericórdia, com uma belíssima homilia do Papa Francisco. Exatamente neste dia, 2 anos atrás, foi proclamado santo São João Paulo II, junto a São João 23. Vale a pena lembrar este acontecimento e meditar com as palavras do Papa Francisco. No centro deste domingo, que encerra a 8ª de Páscoa e que São João Paulo II quis dedicar à misericórdia divina, encontramos as chagas gloriosas de Jesus ressuscitado. Já as havia mostrado quando apareceu pela primeira vez aos apóstolos, ao anoitecer do dia depois do sábado, o dia da ressurreição. Mas, naquela noite, como ouvimos, Tomé não estava. E quando os outros lhe disseram que tinham visto o Senhor, respondeu que se não visse e tocasse aquelas feridas, não acreditaria. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo no meio dos discípulos, no cenáculo, encontrando-se presente também Tomé. Dirigindo-se a ele, convidou-o a tocar as suas chagas. E então aquele homem sincero, aquele homem habituado a verificar tudo pessoalmente, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Se as chagas de Jesus podem ser de escândalo para a fé, são também a verificação da fé, a comprovação da fé. Por isso, no corpo de Cristo ressuscitado, as chagas não desaparecem, continuam, porque aquelas chagas são o sinal permanente do amor de Deus por nós, sendo indispensáveis para crer em Deus. Não para crer que Deus existe, mas sim que Deus é amor, é misericórdia, é fidelidade. Citando Isaías, São Pedro escreve aos cristãos: pelas suas chagas fostes curados. São João 23 e São João Paulo II tiveram a coragem de contemplar as feridas de Jesus, tocar as suas mãos chagadas e o seu lado trespassado. Não tiveram vergonha da carne de Cristo, não se escandalizaram dele, da sua cruz. Não tiveram vergonha da carne do irmão, porque em cada pessoa atribulada viam Jesus.
Foram 2 homens corajosos e deram testemunho da bondade de Deus, da sua misericórdia, à Igreja e ao mundo. Foram sacerdotes, bispos e papas do século XX. Conheceram as suas tragédias, mas não foram vencidos por elas. Mais forte neles era Deus. Mais forte era a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e Senhor da história. Mais forte neles era a misericórdia de Deus, que se manifesta nestas 5 chagas. Mais forte era a proximidade materna de Maria. Nesses 2 homens contemplativos das chagas de Cristo e testemunhas da sua misericórdia, habitava uma esperança viva, juntamente com uma alegria indescritível e radiante. A esperança e a alegria que Cristo ressuscitado dá aos seus discípulos e de que nada e ninguém os pode privar. A esperança e a alegria pascais, passadas pelo crivo do despojamento, do aniquilamento, da proximidade aos pecadores, levada até o extremo, até a ânsia pela amargura daquele cálice, estas são a esperança e a alegria que os 2 santos papas receberam como dom do Senhor ressuscitado, tendo-as, por sua vez, doado em abundância ao povo de Deus, recebendo sua eterna gratidão. Esta esperança e esta alegria respiravam-se na primeira comunidade dos crentes, em Jerusalém, de que falam os Atos dos Apóstolos, que ouvimos na 2ª leitura. É uma comunidade onde se vive o essencial do Evangelho, isto é, o amor, a misericórdia, com simplicidade e fraternidade. E esta é a imagem de igreja que o Concílio Vaticano II teve diante de si. João 23 e João Paulo II colaboraram com o Espírito Santo para restabelecer e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia originária, a fisionomia que lhe deram os santos ao longo dos séculos. Não esqueçamos que são precisamente os santos que levam avante e fazem crescer a Igreja. Na convocação do concílio, São João 23 demonstrou uma delicada docilidade ao Espírito Santo. Deixou-se conduzir e foi para a Igreja um pastor, um guia guiado pelo Espírito. Este foi o seu grande serviço à Igreja. Por isso gosto de pensar nele como o Papa da docilidade ao Espírito Santo. Neste serviço ao povo de Deus, São João Paulo II foi o Papa da família. Ele mesmo disse uma vez que assim gostaria de ser lembrado, como o Papa da família. Quero sublinhá-lo no momento em que estamos vivendo o caminho sinodal sobre a família com as famílias, um caminho que ele seguramente acompanha e sustenta do céu. Que esses 2 novos santos pastores do povo de Deus intercedam pela Igreja para que durante esses 2 anos de caminho sinodal seja dócil ao Espírito Santo no serviço pastoral à família. Que ambos nos ensinem a não nos escandalizarmos das chagas de Cristo e penetrarmos no mistério da misericórdia divina, que sempre espera, sempre perdoa, porque sempre ama. Depois, irmãos, dessa bela e simples homilia do nosso Papa Francisco, vamos reler o trecho do Evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos ao lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados,
a quem os retiverdes lhe serão retidos. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. À luz de tudo o que falamos e meditamos, vamos escolher um propósito que nos sustente, nos acompanhe neste dia. Agora podemos pensar: como concretamente vou viver este propósito hoje? Meu Senhor e meu Deus, paz e alegria a todos. Sede misericordiosos como o Pai. Paz e alegria a todos. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo
vai. Eu voltei para ti, portanto te amar toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu vou